Boa noite, irmãos. Que nessa noite o Espírito Santo seja presente nas nossas vidas, né? Que as palavras venham de encontro às nossas necessidades, né? E que ao sairmos daqui possamos entender o que for falado de acordo com a vontade de Deus. E eu escolhi um tema muito específico na nossa vida e no nosso dia a dia. É sobre os ensinamentos de Jesus. Quando se fala dos ensinamentos de Jesus, nós sabemos que tem vários, né? Nós temos ali várias parábolas, vários tipos de ensinos que Jesus falou e ensinou, não só aos seus discípulos, mas a todos que juntamente acompanhavam por onde quer que ele fosse. E nós sabemos que onde Cristo ia, junto com ele acompanhava grandes multidões. É como se houvesse uma festa na cidade e a pessoa principal da festa estivesse chegando e todo mundo quisesse acompanhar, né? Assim era o estilo de Cristo, onde ele passava, muita gente o acompanhava. E não é de admirar que ali Cristo ensinou muito como se tratar uns aos outros, com amor, com carinho, porque geralmente as pessoas confundem o amor como dar uma esmola, né? Dar uma cesta básica, e não é só isso que faz parte do amor. Existe também a forma de um abraço, por exemplo. Pessoas carentes, né? Estão necessitadas e você oferecer-lhe ali a sua mão para abraçá-lo. Então, os necessitados se sentirão muito felizes com isso. Então, quando se fala de amor, não é só de doar coisas, de dar coisas, mas oferecer carinho, palavras de conforto ou outras coisas mais. Aqui Jesus dizia que o amor é incentivando uns aos outros. Quando se fala de amor, se fala de união. Desde Davi, nos Salmos 133, a Paulo em Hebreus 10, 24 a 25. Vamos ler o que está escrito lá. Hebreus 10, verso 24 e 25, diz aqui: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos o amor às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, aqui diz que, considerando uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. O que isso significa? No meu pensar, significa que quando nós vamos à igreja, até no verso 25 fala como é costume congregar-nos, quando nós vamos à igreja, que nós devemos, não só eu, mas todos nós devemos observar-nos quem está faltando na igreja, e todas as vezes que você vem para a igreja, é necessário que observemos, para ver quem está faltando, para quê? Não é para falar contra a pessoa, mas quando você sente falta de alguém, é estimularmos a fazer uma visita, saber o que é que está precisando, orar por aquela pessoa. Então, é essa a nossa necessidade de estarmos observando, não para fazer fofocas, mas para observar o motivo pelo qual essa pessoa está faltando na igreja. Porque, geralmente, quando a gente observa que fulano não está vindo, a nossa intenção já é bater com a nossa língua, né? Dizer, sei lá o que aconteceu, mas não, nós precisamos visitá-lo, sempre está procurando se informar, você tem visto fulano, para visitá-lo. Diz aqui, no verso 25, não deixemos de congregar-nos. Por quê? Porque é na igreja que muitas vezes nós sentimos alegrias. Por que sentimos alegria? Porque nós vamos encontrar os nossos queridos amigos, encontrar com o grande mestre, nós encontramos com Cristo em nossas casas e completando na igreja, né, que é o lugar de oração, né, de adoração ao Senhor. Então, aqui, todas as vezes que nós vimos aqui, nós nos sentimos felizes. Se pensarmos bem, vemos nos dias de culto, especialmente no sábado, por exemplo, nós levantamos cedo, nos preparamos para vir à igreja, e sempre tudo foi motivo de alegria, quando chega no sábado. Quando chega nos cultos, de quarta-feira aos domingos, nós falamos o quê? Vamos
correr para terminar as coisas que tem que fazer, para estarmos na igreja à noite. Então, é prazeroso sentirmos a alegria de estarmos na igreja. E aqui, conversar com nossos irmãos, quer dizer, lá fora, né? Não dentro da igreja. Dentro da igreja atrapalha o sermão e não é lugar de barulho. Mas eu falo lá fora, encontrarmos com os nossos queridos, né? Saudá-lo com um abraço, já que agora já nós podemos, né? Por que não também um beijinho? Porque isso faz parte da cortesia, da alegria uns com os outros. De repente, nós vamos encontrar com um irmãozinho que está passando por grande tristeza, que a gente não sabe, e vocês sabem que nem todo mundo gosta de falar as suas condições de vida dentro da igreja, ou até mesmo fazer um pedido. Às vezes fica guardado somente para ele. E quando você o trata bem, com palavras de amor e de carinho, isso é prazeroso para aqueles que estão enfrentando grandes dificuldades. De que consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. Quando nós encontramos com as pessoas que estão faltosas na igreja e saudamos com alegria, isso transmite também a alegria para tais pessoas. Até para nós mesmos, né? Quando estamos tristes, que vimos para a igreja, mas ainda com aquela tristeza nos abatendo, é gostoso quando você encontra aqui os irmãos e se abraçam, né, se cumprimentam, e isso faz alegria e vontade, desejo de voltar mais vezes. A exortação de Paulo aos Hebreus é dirigida à comunidade cristã. Não andamos sozinhos em nossos caminhos sem Cristo, mas quando nós somos capacitados para sempre estar estimulando o amor de uns aos outros, isso significa que Cristo também está conosco, né? Nesses momentos que tais pessoas estão passando por tristeza e, de repente, você estende a sua mão. Devemos cuidar uns dos outros de forma constante. Como esse tipo de cuidar? Não é vigiar a vida do irmão faltoso, não é estar observando o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Mas, como eu falei há pouco instante, mas é vigiar, assim, no sentido, por que ele não está vindo? O que está acontecendo com o irmão? Não tenho visto ele aqui. Então, estimular nessa amizade, cuidar uns dos outros. Quando você cuida uns aos outros, no sentido de ajudar, assim, estendendo a sua mão, o seu carinho, reunindo, quem sabe na casa dele, falando do amor de Cristo, isso faz um estímulo, dá um estímulo para tais pessoas que se encontram muitas vezes desanimados. O desafio de amar uns aos outros é um componente tradicional do comportamento cristão. Por quê? Se formos para nós vivermos quietinho na nossa casa, vimos a igreja, sentamos aqui, ouvimos os sermões e vamos para a nossa casa, não fazemos mais nada. Que estímulo nós temos? Nenhum, né? A gente só vem para ouvir e não para expandir também a mensagem. Como nós sabemos, todos nós somos ministros do Evangelho, né? Não é só os grandões lá da associação, mas nós também somos, porque somos pregadores da mensagem de Cristo. Por isso, devemos observar aquele irmão que está faltando para levar uma palavra de conforto, uma palavra de amor para tais irmãos. Vejamos o que diz, então, João 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vimos aí, nós somos discípulos de Cristo. E o amor não tem que ficar só para nós. Temos que expandir, temos que falar, porque nós temos o verdadeiro autor do amor, que foi Cristo. Cristo foi quem primeiro nos amou primeiro, né? Foi a primeira pessoa que nos amou. E este amor ensinado por Cristo é para que nós façamos aqui na igreja como cristãos, né? Não deixemos só para nós. No intento amar uns aos outros, não acontece naturalmente. O ato de considerarmos uns aos outros sugere reflexão concentrada e cuidadosa. Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes é difícil para nós
falarmos de amor e processarmos, né, essa palavra em nossas vidas, né? Professarmos essa palavra, porque precisa de um zelo precisa de um cuidado muito grande, um zelo muito grande com as pessoas que estão precisando dessa palavra amorosa. Somos instados a prestar atenção aos nossos irmãos e considerar como poderíamos encorajá-los a amor os semelhantes e a fazer boas obras ou ações. Quando você não se sente sábia para falar da verdadeira palavra de Cristo para as pessoas que estão tristes, ore a Deus, peça a Deus, né? Para que Ele lhe mostre a palavra correta. Como, por exemplo, quando alguém perde um familiar, né? Nós devemos ter muito cuidado como chegar na casa do ente querido, né? Dessa pessoa, do familiar parente do ente querido, né? Que se foi, para sabermos de que forma você vai falar com as pessoas. Às vezes, eu já tive o privilégio não, a tristeza, né? De ir com uma pessoa visitar uma família que havia perdido uma pessoa da família, e chegou lá, a pessoa disse, confia em Cristo, porque um dia Cristo vai voltar, e Ele vai ressuscitar, e todo mundo vai ficar feliz. Aí eu pergunto, nesse momento, a pessoa que está triste vai dizer o quê? É claro, não foi você que perdeu, né? Então, nós temos que ter cuidado, mesmo que foram palavras certas, mas não são essas as palavras que nós devemos muitas vezes dizer para uma pessoa que não tem conhecimento da palavra. Porque eu sei que Jesus vai voltar. E todos nós vamos ressuscitar. Eu sei. Mas a pessoa que não conhece a palavra de Deus não sabe se Jesus vai voltar um dia, né? Então, nós temos que ter todo um zelo, um carinho específico para saber falar para as pessoas. Infelizmente, é mais fácil provocar, hostilizar-se e até mesmo fazer observações desagradáveis aos outros do que estimulá-los ao amor cristão, não é mesmo? É verdade que quando uma pessoa se afasta de Cristo, some da igreja, que você não tem mais notícia e você procura saber, ela, de repente, aconteceu algo na vida dela, ela não quis mais voltar para a igreja, sentiu vergonha da igreja, né? Que acontece, isso é uma coisa que acontece mesmo entre o povo da igreja. Mas muitas vezes, irmãos, essa mesma pessoa, ao se afastar de Cristo, ela sente saudade da igreja, sim, ela sente falta. Então, ela fica ali esperando o momento certo para ela retornar. Porque, por exemplo, quando uma pessoa cai em adultério e se afasta da igreja, é uma pessoa que fica com vergonha de retornar. Mas mesmo ela com essa vergonha, ela tem vontade, ela tem saudade da igreja, ela quer voltar, só que infelizmente ela sente vergonha. E aí é o nosso momento de orarmos por esta pessoa, procurarmos fazer uma visita, que é estimular o amor e a fé de tais pessoas. Então, nós temos que ter toda uma sabedoria pedida por Deus, né, que de nós mesmos não sabemos nada, para que possamos ter essa capacidade de visitar as pessoas que de repente se afastam da igreja, seja pelo adultério ou outra situação, né? Nós temos que pedir sabedoria ao Senhor para sabermos como conversar com essas pessoas, porque eu tenho certeza que muitas delas, irmãos, se afastam, mas têm saudade, têm vontade de voltar, mas como nós sabemos que o inimigo está sempre pronto ali a afastar mesmo as pessoas do caminho de Cristo, ele passa a fazer alvoroço na vida daquela pessoa, trazer tristeza, dá até desejo, mas ao mesmo tempo ela sentir vergonha de voltar à igreja. E o nosso trabalho é orar por essas pessoas. E se pudermos, orar a Deus para nos dar sabedoria, para sabermos como conversar com as pessoas. Pedimos ao Senhor que nos incentive e nos motive a amar uns aos outros. E sim estaremos realizando boas obras, e uma delas é o amor. Então, concluímos, irmãos, que o amor, o verdadeiro amor, não é só dar uma cesta básica, né, ou chamar para almoçar na sua casa. Existem várias formas de você amar. Estender a sua mão, muitas vezes necessitando de um abraço, né? Por exemplo, as pessoas, essa semana eu estava no centro, quando um rapazinho se aproximou e disse, eu posso orar por você, falando para mim, posso lhe dar um abraço?
Claro, né, irmão? Você não vai se afastar de uma pessoa que quer fazer a pregação do Evangelho, né? Que está ali querendo pregar o Evangelho. Mas eu digo assim, com esse objetivo, o objetivo que nós temos que ter para conhecer, para se manifestar diante das pessoas que estão afastadas de Deus, ou até mesmo daqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Com um abraço, uma palavra de amor, né, de carinho para tais pessoas. O que será que o amor e as boas ações têm a ver com o ato de congregar-nos com os irmãos? Diz Hebreus 10, versículo 25. O que será, qual é a importância que tem de você congregar na igreja? Como eu falei, às vezes você está triste, passou uma semana muito difícil, chegou na sexta-feira, você está chateado com algo que aconteceu. Quando você vem para a igreja, quando todos vêm para a igreja, encontra aqui palavra de amor, palavra de conforto, né? Você conversa com um, conversa com outro, e aquilo traz um alívio muito grande para o coração da pessoa. Então, esse é o objetivo de nós nos reunirmos aqui, para que todos sintam o prazer de vir à igreja, para além de louvar o Senhor, de adorar ao Senhor, ter contato conosco, né? Ter nosso contato também, né? Porque, além do pregador aqui, todos nós somos responsáveis para a pregação do Evangelho, para levar a palavra de amor e de carinho às pessoas. Hebreus salienta também que podemos expressar amor uns aos outros nas reuniões cristãs. Como eu falei, o amor não deve ficar só aqui dentro da igreja, mas expandir-se, né? Como conhecedores da verdade que somos, falar de Cristo para o mundo e sempre estar recolhendo as pessoas com palavras de carinho. Se alguém não vai ao culto, como pode cumprir a lei do amor de Cristo? Algumas pessoas podem pensar que têm boas razões para se ausentar-se das reuniões cristãs. E é interessante, irmãos, que muitas vezes algumas pessoas não vêm na igreja ou se afastam da igreja, até, quem sabe, sem motivo, e fica apontando, né, alguns motivos, coisas demoníacas, né? Apontando o motivo. É fulano que vai pregar hoje, não tem interesse, né? Você viu como é que fulano se vestiu para vir à igreja? Não, isso aí tira toda a vontade da gente vir. Então, eu fico observando uma coisa errada, outra dentro da igreja, para comentar. Ellen G. White, irmão, eu não me recordo agora em que livro que ela diz, mas ela diz que quando nós vimos algum erro na igreja, de preferência do pregador aqui, por exemplo, nós, quando termina o culto, devemos manifestar as coisas corretas, falarmos para as pessoas o correto, para que ela não hesite em falar mais aquilo que ela falou que não foi correto, e não criticarmos. Ela fala que nós temos que corrigir, sim, mas não assim no meio do púlpito, nem sair comentando, mas chamar a pessoa no particular e ensinar para mostrar para ela qual é o correto que deveria ser falado. Não criticar, não ficar condenando quem é a pessoa que vem pregar, né? Porque a palavra de Cristo, ele mesmo disse que quando tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estará, né? Então, não importa se é eu aqui, humildezinha, pregando daqui, que você vai dizer, vai ser a irmã Ruth, então eu não vou lá hoje. Vê porque a palavra de Deus não é minha, né? A palavra de Deus não sou eu, nem estou lendo uma coisa que foi eu que fiz. Cristo preparou para que eu falasse, né? Então, nós não devemos criticar, seja lá quem for que venha pregar. No entanto, a Epístola aos Hebreus aborda a questão sensível de que nos fins podemos ser sua própria apatia, ou às vezes nós afastamos da igreja porque nós mesmos não queremos mais vir, estamos achando sem graça, é a nossa própria apatia que está nos desligando da casa do Senhor, né? Que os leva a faltar às reuniões. Se alguém quiser sempre, encontrará razões para deixar de frequentar a igreja e outras reuniões cristãs. Vocês concordam que as pessoas, todos nós, quando queremos nos afastar de Cristo, sempre temos motivo para afastar? Sempre lançamos um motivo, né? Porque Satanás está aí para mostrar mesmo motivo, né? Porque ele não está contente, ele não gosta da palavra de Deus, ele não gosta dos sermões, né, de ninguém, que algum pregue aqui, ele não gosta, ele detesta. Então,
muitas pessoas, ao condenar a palavra de Deus, os sermões que são feitos, Satanás coloca o seu dedinho e transmite mesmo a má apatia aos cultos, né? Às reuniões cristãs. Essas razões, entretanto, se tornam pálidas, em contraste com a razão para ir às reuniões sem uma bênção. Pelo contrário, em vez de nós sentirmos que é por apatia ou porque nós não sentimos prazeroso estar aqui no culto, então devemos orar a Deus e fazer do culto uma bênção em nossa vida, né? Porque eu já tive a experiência de sair triste de casa, chateada por algum motivo, mas depois do culto eu saí contente, né? Então, isso é a bênção de Deus que nos traz as reuniões e faz com que nos sentimos felizes ao ouvir a palavra de Deus. Então, o culto, as reuniões cristãs é para isso mesmo, para alegrar nossos corações. E não se esqueça que nas orações nas orações da igreja, nas reuniões cristãs, devemos sempre pedir a Deus que alegre nossos corações. Porque nós sabemos que Satanás está aí sempre cutucando, né, para nos entristecer, para nos trazer motivos de deixar de vir às reuniões cristãs, né? Mas quando nós estamos buscando a Jesus com fervor, Deus mostra bênçãos nas reuniões e nos dá prazer, nos mostra o prazer de vir aqui cantar louvores ao seu nome. Essas práticas se tornam ainda mais urgentes à medida que o dia da volta de Cristo se aproxima. Quanto mais Cristo vai se aproximando, irmão, mais Satanás vem colocando a sua mão, fazendo com que as pessoas tenham desgosto de vir à igreja, faz com que as pessoas sentem tristeza, desprazer, né? Porque ele sabe que Jesus está para voltar. E essas reuniões alegram muito nossos corações e o nosso espírito. Vamos ler lá o que diz Hebreus 10, versículo 19 a 25. Hebreus 10, do verso 19 a 25. Diz aqui: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo coração purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós vimos aí a conclusão da alegria de estarmos na presença de Deus, quando vimos para a igreja. É certeza absoluta que quando você sai triste de casa, depois que você ouve os hinos cantados, a palavra de Deus, você sai mais contente, mais feliz. Isso é a verdadeira certeza, porque Cristo está presente dentro do seu santo templo, né? Então, cabe a nós, com nossa intrepidez de fé, né, buscarmos a Jesus, porque o seu dia se aproxima. Paulo advertiu que os cristãos se aproximarem de Cristo no santuário celestial, e em sua conclusão, ele relembrou que o dia do Senhor se aproximava deles. Todos esse texto que nós lemos aqui foram ditos para Paulo, né? Paulo, ele fala que quanto mais o dia se aproxima, nós devemos mais estar nos preparando para entrar no santuário celestial, né? Então, que nós possamos estar cada dia mais nos preparando para aquele grande dia que é a volta de Jesus. A vinda de Cristo deve ser sempre a principal motivação para comportamentos cristãos, como amar uns aos outros. Então, quando a gente fala de amor, nós vemos que todo mundo, todas as igrejas hoje falam de amor. Mas quando nós falamos de amor,
Nós lembramos sempre dessa motivação, deste comportamento, por estar sabendo, com toda certeza, que um dia Jesus vai voltar. E vai procurar saber o que você fez por amar alguém, né? Então, temos que nos comportarmos como cristãos, ser verdadeiros cristãos ao pregar o Evangelho. Em quais aspectos estamos incentivando na igreja? Ações, em palavras, na sua presença, ou qualquer coisa, né? O que você está se sentindo incentivado, motivado aqui na igreja? É pelas palavras que aqui você ouve? É pelas ações que são feitas aqui, e que ultimamente nós temos visto belas ações aqui, né? Então, isso nos traz, nos enche de alegria, de contentamentos, e sentimos o prazer de também participarmos, né, dessas boas ações que aqui têm sido feitas. Que Deus nos motive a ter o prazer de virmos à igreja ao considerar o propósito de Deus, que a cada um se sinta imprescindível ao bem-estar dos outros e procurar promover a sua felicidade. E quando nós, irmãos, pregamos o evangelho para alguém, né, que está afastado da igreja, seja lá por qual motivo, e essa pessoa retorna, nós também nos sentimos motivados, porque nós, ao pregar a palavra de amor a essas pessoas, nós vimos que foi recebido bem, com bom grado, essas pessoas receberam essas palavras de bom grado, e nós somos motivados porque, graças a Deus, Deus nos ensinou a saber falar com essas pessoas, né? Então, nós também ficamos cheios de alegria, de felicidade, ao ver o retorno dessas pessoas, né? Toda alma está circuncidada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança, e perfumada com a fragrância do amor. Então, nós temos aqui vários motivos para pregar o evangelho. Pela fé, né, nós temos motivo para buscar a fé, dar ânimo às pessoas, trazer esperança, e tudo ficará perfumado, né? O que quer dizer esse tipo de palavra? Por que tudo fica perfumado? Porque a pessoa pode estar sentindo prazer de ouvir aquilo que você está falando e pode retornar para a casa de Deus. Isso é um grande perfume para Cristo. Nós vemos quando uma pessoa é batizada, há festa nos céus, porque tudo se perfumou, né? Então, o perfume transmite alegria com a fragrância do amor. Ou pode estar pesada e fria com as nuvens de descontentamento e egoísmo, pensando só em si. Olha outra tristeza aqui. Enquanto há motivos de amor, irmão, vai trazer fé, motivação, esperança para as pessoas. Pode para nós, como pregadores do Evangelho também, pode estar fria, né, com as nuvens do descontentamento, o egoísmo e pensando só em nós. Né? Quando nós não nos motivamos para sair e pregar o Evangelho. Somos nós pregadores da palavra de Cristo. Cabe a nós sairmos, levarmos palavras de amor, de carinho e de esperança para as pessoas. E quando nós não fazemos essas coisas, estamos cheios do egoísmo, do descontentamento, e que tudo que temos ou possuímos não tem valor algum. Porque o verdadeiro valor está em você usar a palavra de Deus, a mesma que você se converteu, para levar para alguém. Porque não é gostoso, né, ficarmos só para você aquilo que você aprendeu e que você se sente tão bem com aquilo que você aprendeu, né? O certo é espalhar para os outros essa beleza que você aprendeu, né? Senão você se torna uma pessoa egoísta que pensa só em você. E, de preferência, levar esperança, irmão, do retorno de Cristo, né? Que entre todas essas palavras maravilhosas que ouvimos de Deus, nós temos a grande esperança do retorno de Cristo. Isto é que nos completa, né? De sabermos que um dia Jesus vai voltar e nós podemos estar do seu lado. Jesus quer completar o que ele começou, né, na sua vida. Jesus veio, pregou a mensagem do amor, ensinou a todo mundo,
Há texto na Bíblia onde ele diz que ele entrou nas sinagogas para ensinar, em outros textos diz que para orar, né? E para ensinar, para orar, né? E cumprir a sua palavra que ele havia ensinado. E assim, onde ele ia, multidões o acompanhavam, porque via em Cristo palavras amorosas, expressão de amor e de esperança. Que possamos, iluminados pelo poder do Espírito Santo, estar sempre prontos a amar a todos que necessitam da nossa atenção, do nosso carinho e amor. É necessário, irmão, é necessário que saiamos do nosso lar, do nosso repouso, para pregarmos o Evangelho, né? Há pessoas que falam assim, mas eu achei um estudo para dar, mas ela só quer de noite eu não vou, de noite eu não posso dar. Irmão, você estará recusando o convite de Deus para estar ensinando aquilo mesmo que você aprendeu para alguém. Diz aqui o próprio Cristo, quem ama o próximo, este ama Cristo, e Cristo retribuirá, né, com as suas palavras. Pois Cristo foi o primeiro a nos amar. Ele foi o primeiro a nos amar. Por que ele foi o primeiro? Para nos ensinar como se ama, né? Para ensinar como não se ama. E para ensinar também que o verdadeiro motivo da esperança é o amor. Como alguém pode ter esperança se não teve outro para ir lá lhe mostrar o verdadeiro amor, né? Primeiro a Cristo e ao seu próximo. Ele próprio é o construtor do amor. Cristo construiu o amor, ensinou o amor, né? Viveu o amor, por isso ele nos ensina para fazermos o mesmo. Amar o próximo é um dos mais lindos ensinamentos deixados pelo Senhor. E por isso, vemos vários versículos bíblicos capazes de nos inspirar no sentido de amarmos uns aos outros. Se nós formos enumerar quantos versículos tem na Bíblia que fala de amor, teria muitos versículos, né? Cristo deixou claro que todos esses versículos é para que nós, ao abrirmos a Bíblia, nos depararmos com eles, para aprendermos como amar ao próximo. Que haja sempre mais amor, pois ele vem de Deus e expressa nossa fé. Ninguém tem maior amor do que aquele que deu a sua vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. O amor de Deus nos inspira a amar aos outros, amar o nosso próximo, né? E principalmente amar os nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos, que todos sabem que é muito difícil amar o inimigo, né? É muito facinho, né? Nós amarmos uma pessoa da nossa família, né? Que está sempre ali conosco, mas o nosso verdadeiro inimigo, aquele que realmente de repente prejudicou, é esse o verdadeiro amor que Cristo quer que nós dispensamos para estas pessoas. Jesus faz um pedido para nós. Veja o pedido que Jesus fez para nós. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15, versículo 13. O amor é especial, deve estar presente em cada instante da nossa vida. Colossenses 3, verso 14. Também diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É o elo que nos liga uns aos outros. Irmão, quando nós vamos para a igreja, que a igreja está cheia, é prazeroso nós chegarmos aqui e ver a igreja cheia. Mas todas essas pessoas formam uma corrente conosco, né? É um elo juntamente conosco. Paulo também nos adverte em Romanos 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Olha, irmão, vejam, para nós da Igreja Adventista, né, que obedecemos a palavra de Deus, os 10 mandamentos direitinho, diz aqui claramente que o verdadeiro amor é amar o seu próximo. Se nós não cumprirmos esta lei, estamos em dívida com a lei de Deus. Há inúmeros versículos que falam sobre o verdadeiro amor. Assim, essa verdade bíblica nos faz perceber que ao amarmos o próximo
como a nós mesmos, também estamos expressando o nosso amor para com os outros. É muito fácil nós amar nossos parentes, né? Porque é o que está próximo a nós. Queremos ver, amar ao próximo de longe, né? E diz que a verdadeira lei de Deus consiste em amar ao nosso próximo, principalmente os inimigos e os distantes, né? Martin Luther King diz o seguinte, baseado no texto de Mateus sobre o amor, ele diz, ame os vossos inimigos. E isto foi numa ocasião em que ele estava preso. Já pensou que situação difícil? Ele estava preso e lá ele falava, ame os vossos inimigos, que seja uma linda lição para nós, irmãos, para que possamos aprender que o verdadeiro amor não é amar somente os de nossa família ou só os que estão aqui sentados nos bancos da igreja, mas amarmos também os nossos inimigos, aqueles mesmos parentes que de repente nos odeiam, que nos caluniam, que fala contra a palavra de Deus para nós, né, que é difícil você ouvir, nós chegarmos para um cristão e condenar, né, a palavra de Deus para ele, dizendo, você não é um bom cristão, isso não faz bem para ninguém, mesmo nas outras igrejas, outras denominações, não cabe a nós ofendermos ninguém, até porque Cristo disse que em todas as igrejas há pessoas sinceras. Jesus disse que ele não só oraria pelos que estão aqui, mas por aqueles que logo em breve voltariam, que seriam aqueles sinceros que estão em outras igrejas por aí. E isto foi numa ocasião em que ele estava preso. Podemos expressar o amor de Deus através de cuidados que temos com nossos semelhantes. Como eu falei, o verdadeiro amor não é só dar uma cesta básica, não é só atender a necessidade física, mas a necessidade emocional e espiritual também. Dar-lhe uma palavra de carinho, dar-lhe um abraço, falar palavras de conforto para tais pessoas, né, que estão sofrendo. Podemos expressar o amor de Deus através de cuidados que temos com o nosso semelhante. Devemos amar os outros de forma incondicional, como Deus nos ama. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 4, verso 8. Então, nós vimos aí que Deus amou todos nós, né? Para mostrarmos o exemplo e para que aprendamos com Ele essa verdadeira palavra amor. Porque aquele que não ama, não guarda a sua lei, né? Então, para completarmos o verdadeiro amor de Cristo, completarmos o ensino, o aprendizado sobre a lei de Deus, que possamos amar o nosso próximo. Que a nossa vida não seja só nas mesmas, não esqueçamos de que no nosso lado tem alguém precisando de nós, em qualquer situação, seja no sentido espiritual, emocional. Muitas vezes a pessoa é super cristã, mas ela está passando por uma fase difícil, né? Precisa também do nosso carinho, do nosso abraço, da nossa palavra de amor. Que possamos, unidos como igreja, cuja cabeça é Cristo, possamos sentir o verdadeiro amor ao próximo, assim como fez e faz o Mestre Jesus. Jesus andou aqui, irmãos, e ele fez de tudo. Você viu? Nós sabemos da história, até foi morto pelos seus inimigos. E que hoje o verdadeiro inimigo de Cristo é aqueles que não obedecem a sua palavra. E que fala que obedece, mas também não obedece. É mentiroso, né? Porque a Bíblia mesmo fala isso. Aquele que diz que conhece a Cristo e não obedece, é mentiroso e o amor de Deus não está nele. Então, Jesus ensinou a verdadeira palavra de amor. Ele quer que nós cumpramos a promessa que ele nos deixou de amarmos o nosso próximo. Que o Senhor nos desperta para isso, nos abençoe. Esse é o meu desejo nesta noite. Que possamos sair do nosso conforto para pregarmos a palavra de Deus, para expressar uma palavra de carinho, de amor, dar um abraço a quem precisa, né? E não simplesmente chegar a ele, já oferecer-lhe um estudo bíblico. Claro que faz parte, mas primeiramente você vai conversar com tais pessoas para ver o tipo de sofrimento que ela está passando, para você acalmar seu coração, alegrar o seu espírito, para depois você começar a ensinar a palavra de Cristo. Que Jesus nos abençoe, irmão.
alegra nossos corações, nos dá um espírito confortante de amor para sabermos espalhar ao mundo essa palavra tão bonita que Deus nos deixou, que Ele pregou, que Ele ainda sente, que Ele guardou e ainda guarda, e que Ele fez e ainda faz por nós. Porque nós mesmos sentados aqui, guardando a sua lei, precisamos muito do amor de Cristo, né? Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos use para sabermos pregar essa palavra tão amorosa, que é o verdadeiro amor para o nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Agora cantemos o hino 103. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer pela tua palavra falada nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, alegra nossos corações, dá-nos o prazer de pregar o teu santo evangelho. Abençoa todo o teu povo, visita aqueles que estão precisando de ti. Ajuda, Senhor, aqueles que estão enfermos, ser com o irmão Carlos. Todos aqueles que estão enfermos, Jesus vai fazer, dar-lhe a tua mão e recuperá-los. Dirige a nossa vida, nos leva para os nossos lares e fortalece o teu povo, nos dá a esperança do teu retorno. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a tua mão e protege-nos, perdoa as nossas iniquidades e ajuda-nos para sentirmos o prazer de sairmos dos nossos lares e levar o teu evangelho a todos os corações. Dirige o nosso viver e nos conduza nos teus santos caminhos. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.